meninos e meninas, vamos aqui à correção da avaliação diagnóstica do 9º ano. Pegue sua avaliação, fique atentos e bora! Questão 1. O texto aborda a importância do banco de leite humano em um hospital da cidade de Goiânia. Observe a informação sobre o volume de leite disponível e o volume necessário. Com baixo estoque de leite humano, HMI faz apelo para mães que estão amamentando. Com o banco de leite humano, BLH, do Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento, abaixo do estoque ideal, a unidade tem pedido às mães que estejam amamentando que doem leite. Os refrigeradores do HMI contam com apenas 100 litros de leite. No entanto, para garantir com segurança a alimentação de bebês recém-nascidos prematuros ou que precisam ganhar peso, internados na unidade de saúde da capital, seriam necessários cerca de 300 litros. De acordo com o texto, para que o estoque do banco de leite humano do HMI alcance seu volume ideal, é necessário que sejam doados um volume de leite equivalente a... Vamos ver? Então, o banco contava com apenas 100 litros de leite, mas para ele ficar abastecido, precisariam necessariamente 300 litros, certo? Então, se eu pegar os 300 litros e tirar os 100 que já tem, sobrariam 200 litros. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então, se estão faltando 200 litros, são 200 decímetros cúbicos, que é o volume aí de leite necessário para que chegue no volume ideal do banco de leite. Ou seja, resposta certa, letra D. Próxima, questão 2. Observe as imagens e fique atento à quantidade de camisas penduradas nos cabides e de calças jeans dobradas em cima da cadeira. De todas as combinações possíveis de realizar, escolhendo-se uma dessas camisas e uma dessas calças, a probabilidade que a camisa mais clara esteja mais à esquerda seja usada junto com a calça mais escura que está abaixo da pilha é igual a. Então, a gente vai ter 6 camisas e 5 calças jeans, tá? Então, o total de combinações possíveis será 6 vezes 5. Então, as 6 camisas vezes as 5 calças dariam 30 combinações possíveis. Para que a gente possa usar a camisa mais clara com a calça mais escura, a gente tem uma única combinação. Em quantas? Em 30 combinações possíveis. Ou seja, a probabilidade que isso ocorra vai ser 1 em 30. Resposta certa, letra C. 3. Observe as fotografias de um mesmo objeto, prestando atenção nas transformações geométricas que a fotografia original sofreu. Considere que a fotografia original é a primeira fotografia da esquerda. As transformações geométricas que ocorreram da esquerda para a direita foram. Então, essa aqui é a original. Se você parar para analisar, essa de cá, a nossa figura original sofreu uma rotação, certo? Já essa imagem aqui, em relação a essa rotacionada, ela está refletida, ou seja, ocorreu aqui uma reflexão. Então, as transformações geométricas aí que ocorreram da esquerda para a direita foram nessa ordem, rotação e reflexão, letra B, a resposta certa. 4. O trecho mostra a resposta de um astrônomo para uma pergunta feita sobre a massa da Lua. Atente-se para as características físicas da Lua. Pergunte a um astrônomo: qual a massa da Lua? A massa da Lua é de 7,3477 vezes 10 elevado a 19 toneladas, um pouco mais de 73 quintilhões, o que ocorre a apenas 1,23% da massa da Terra, o que corresponde a apenas 1,23% da massa da Terra. Sabendo que o planeta Terra possui aproximadamente 5,98 vezes 10 a 24 quilogramas, o número de vezes que a massa da Terra é maior que a massa da Lua é um valor mais próximo de. Para essa questão, você vai ter que ter aqui o cuidado que a massa da Lua está em toneladas, mas a que nós temos do planeta Terra está em quilogramas. Então, a gente precisa ficar atento a esse dado, porque eu preciso fazer essa conversão aqui da unidade, certo? Uma tonelada equivale a 1.000 quilos, ou seja, transformando aqui em potência de base 10, seria 10 elevado ao cubo.
certo? Ou seja, então, se eu pegar ali a massa da Lua e transformar para quilos, eu pegaria o valor dela, 7,3477 vezes 10 a 19, e multiplicaria pelos 1.000, ou seja, pelos 10 elevado ao cubo, que daria 7,3477. Como aqui eu tenho multiplicação de potências com a mesma base, conserva a base, soma o expoente. 19 mais 3, 22. Agora sim, eu vou dividir a massa da Terra pela massa da Lua e a gente vai conseguir verificar o número de vezes que a massa da Terra é maior do que a Lua. Então, eu pego 5,98 vezes 10 a 24, dividido por 7,3477 vezes 10 elevado a 22. Dividir em 5,98 por 7,3477, eu vou encontrar 0,81386. 10 elevado a 24 dividir por 10 elevado a 22 vai dar 10 elevado ao quadrado. Fazendo aqui a propriedade da potência, divisão de potência com a mesma base, conserva a base e subtrai o expoente, correto? Ou seja, fazendo a multiplicação, 81,386. Como é um valor mais próximo, resposta certa, letra C, 81. Próxima, 5. Leia o trecho de uma notícia de modo a observar a porcentagem de famílias brasileiras endividadas. Então, endividamento das famílias. O número de famílias brasileiras com dívidas continuou crescendo em outubro e chegou a 74,6%, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Em um grupo de 16 milhões de famílias brasileiras, o número de famílias endividadas no Brasil em milhões é um valor próximo de... Então, aqui é simples, só vamos calcular aquela porcentagem em relação aos 16 milhões de famílias brasileiras. Então, ficaria 74,6% de 16 milhões, ou seja, 0,746, que é transformando a porcentagem em número decimal, mas você poderia ter feito pela regra de 3, poderia ter transformado em fração, tá? Tem várias formas de resolução aí. O DI representa multiplicação vezes 16 milhões. Efetuando a multiplicação, nós vamos encontrar 11,936 milhões. Como é um valor mais próximo, então aproximadamente 12 milhões de famílias brasileiras estão endividadas, segundo essa pesquisa que foi feita. Resposta certa, letra C. 6. O terreno representado na imagem foi dividido em duas partes, jardim e área não utilizada. Atente para o formato e as dimensões do jardim. Então, a gente consegue perceber que o jardim é um triângulo retângulo. A área desse jardim em metros quadrados é igual a... Então, para a gente calcular a área do triângulo, nós vamos multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2, certo? A base aqui é 6 metros e a altura também. Então, ficaria 6 vezes 6 dividido por 2, ou seja, 36 dividido por 2, 18 metros quadrados. Resposta certa, letra B. Próxima, 7. Leia o texto de uma pesquisa que poderia ser realizada se atentando ao método a ser utilizado para a seleção da amostra. Então, vamos lá. Será realizada uma pesquisa com 200 estudantes de uma população de 10 mil. Suponhamos que o grupo de alunos dessa instituição seja composto de 30% de calouros, 30% de estudantes do segundo ano, 20% do terceiro e 20% do último. Seria possível estratificar por classes antes da seleção aleatória para garantir que a amostra fosse exata em termos de representação dessas classes. Nesse caso, na técnica de amostragem estratificada, selecionaríamos de modo aleatório 60 estudantes dos 3.000 calouros, 60 dos 3.000 do segundo ano, 40 dos 2.000 do terceiro e 40 dos 2.000 do último. No final, teríamos uma amostra total de 200 estudantes. O texto descreve um dos métodos de se selecionar uma amostra. Esse método tem como vantagem o fato de... A única alternativa aqui que daria certo para solucionar a nossa questão seria dividir a população em grupos, segundo as características relevantes, foi feito, e selecionar ao acaso uma quantidade proporcional de indivíduos em cada grupo, garantindo a representatividade da realidade populacional. Correto? Próxima, 8. Resposta certa, letra D.
Ao ler o texto, fique atento aos dados estatísticos relacionados com o perfil dos membros da Câmara dos Deputados. Então, nova composição da Câmara ainda tem descompasso em relação ao perfil da população. Mesmo com maior número de mulheres, negros e jovens, a composição da nova Câmara de Deputados ainda está em descompasso com as estatísticas oficiais da população brasileira. Os brancos chegam a 75% da nova Câmara. Já o IBGE mostra que a população brasileira é formada por 54,9% de negros e 44,2% de brancos. De acordo com os dados do texto, escolhendo-se ao acaso um integrante da nova Câmara dos Deputados, a probabilidade de que seja escolhida uma pessoa que não é branca é de. Então, observe o seguinte. Nós temos aí a quantidade de brancos, 75% na nova Câmara. Então, isso significa que o total de integrantes representa 100%. Então, se os brancos são 75%, então a população não branca representa 25%. Ou seja, então a probabilidade aí, né, de ser escolhida uma pessoa que não é branca vai ser 25 entre os 100%. Ou seja, 0,25. Resposta correta aí, letra A. Próxima, questão 9. O texto lista os 5 maiores medalhistas da história das Olimpíadas. Atente-se à quantidade de medalhas de ouro, prata e bronze que cada um ganhou. Então, esses são os maiores medalhistas da história das Olimpíadas. Michael Phelps, 28 medalhas, sendo 23 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Larissa Latinina, 18 medalhas, sendo 9 de ouro, 5 de prata e 4 de bronze. Nikolai Andranov, 15 medalhas, sendo 7 de ouro, 5 de prata e 3 de bronze. Boris, 13 medalhas, sendo 7 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze. E Eduardo, 13 medalhas, sendo 6 de ouro, 5 de prata e 2 de bronze. Considerando as quantidades de medalhas dos 5 atletas citados, tomando a média aritmética das medalhas de ouro, a moda das medalhas de prata, a mediana das medalhas de bronze e somando essas 3 medidas de tendência central, obtém-se o valor. Então, primeiro a gente precisa verificar a quantidade de medalhas de ouro, então destaquei ali para vocês, depois a quantidade de medalhas de prata, separadamente cada um, e por fim, a quantidade de medalhas de bronze, ok? Então vamos lá. Para a gente fazer a média aritmética, a gente tem uma média aritmética simples. Então eu vou somar a quantidade de medalhas de ouro e dividir por 5, que são os 5 maiores atletas que foram selecionados aqui nessa situação. Então eu pegaria 23 mais 9 mais 7 mais 7 mais 6, dividiria por 5. Ou seja, 52 dividido por 5, a média das medalhas de ouro, 10,4. A moda é o valor que mais aparece aqui na nossa amostra, ou seja, o 5 aparece 3 vezes, então a moda é 5. A mediana, a gente primeiro vai ter que colocar em rol crescente a quantidade de medalhas de bronze, então eu coloquei 2, 2, 2, 3 e 4. Como eu tenho 5 valores, então eu vou identificar o termo central e ele será a nossa mediana. Nesse caso, o termo central é 2, então a nossa mediana das medalhas de bronze é 2. A soma vai ser 10,4 da média, mais 5 da moda, mais 2 da mediana, totalizando 17,4, que é a soma dessas 3 medidas de tendência central. Resposta certa, letra B. Próxima, questão 10. Observe a imagem formada por triângulos equiláteros. Atentando-se para os quadriláteros formados pela junção de 2 triângulos. A soma dos ângulos internos dos quadriláteros formados na imagem é igual a. Em qualquer situação, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é sempre 360 graus. Então, qualquer quadrilátero que nós conseguirmos identificar aqui nessa imagem, a soma dele será 360. Resposta certa, letra D. Próxima. 11. Para montar o sanduíche, o cliente deve escolher alguns dos ingredientes. Atente para possíveis combinações que podem ser formadas de acordo com os ingredientes que podem ser escolhidos.
Para montar o sanduíche, o cliente escolhe apenas um tipo de carne, um tipo de pão e um tipo de queijo. Dentre as 3 opções de carne, 4 opções de pães, 2 opções de queijo. O número de sanduíches distintos que podem ser formados com esses ingredientes é: como ele vai escolher um tipo de carne dentre 3, um tipo de pão entre as 4 opções e um tipo de queijo dentre as 2, basta que a gente possa multiplicar, que a gente vai achar o total. Então, 3, que são as 3 opções de carne, 4, que são as 4 opções de pães, e 2, que são as 2 opções de queijo. 3 vezes 4, 12, 12 vezes 2, ele vai conseguir formar 24 sanduíches distintos. Resposta certa, letra A. Próxima. 12. Observe o formato do campo de futsal, considerando que as medidas dadas em função de x são em metros. Ok. Sabendo que o comprimento do campo de futsal possui medida igual a 0,4x, que sua largura mede 0,2x, e considerando que x é igual a 100 metros, a distância percorrida por uma pessoa que contorna toda lateral desse campo em metros é igual a. Então, vamos identificar primeiro a medida dos lados. O comprimento é 0,4x. Como x é igual a 100, então eu vou multiplicar 0,4 vezes 100 e vou encontrar 40 metros. Como é um retângulo, essa base vale 40 e a base superior também vale 40. A largura, 0,2x, sendo x 100 metros, então 0,2 vezes 100 dos 20 metros. Então, essa largura vale 20, a outra também vale 20. Como que é a distância de um contorno? Então, está falando sobre perímetro, ou seja, nós vamos somar todos os 4 lados aqui. 40 mais 40 mais 20, totalizando 120 metros. Resposta certa, letra B. Próxima, 13. A imagem representa o terreno circular dividido em 2 partes, interna na cor branca e externa na cor cinza. Observe as medidas apresentadas. Então, a gente tem aqui, o raio da circunferência maior tem 40 metros. E o raio da circunferência menor, que é essa branca, tem 30 metros. A área da superfície pintada de cinza em função de π é igual a. Então, só quer essa região aqui que está pintada de cinza, que a gente chama de coroa circular, certo? Então, para a gente chegar naquela área ali de cinza, o que nós vamos fazer? Eu vou calcular a área 1, que seria do círculo todo, certo? A área 2, que seria apenas o círculo branco, e depois eu vou subtrair a maior da menor. E aí eu vou ficar apenas com a parte cinza. Vamos lá? A área do círculo é π vezes r ao quadrado. Como o raio é 40, π vezes 40 ao quadrado, 1.600 π metros quadrados é a área do círculo inteiro, tá? Área 2, só do círculo branco. Como o raio é 30 metros, então vai ficar π vezes 30 ao quadrado, 900 π metros quadrados, certo? Agora, a área cinza vai ser a área do círculo maior, 1.600 π, menos a área do círculo menor, que é 900 π, ou seja, 700 π metros quadrados. Resposta certa, letra C. Próxima, 14. O texto traz informações sobre o PIB, que é o Produto Interno Bruto do Brasil no ano de 2020. Atente para o valor informado no texto. Então, PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Todos os países calculam o seu PIB nas suas respectivas moedas. O PIB do Brasil em 2020, por exemplo, foi de 7,4 trilhões de reais. O PIB do Brasil em 2020, em notação científica, corresponde a... Primeiro, vamos identificar aqui esse quantitativo, 7,4 trilhões. 1 trilhão corresponde a 10 elevado a 12. Observe ali a representação. Então, se eu tenho 7,4 trilhões, então em notação científica ficaria 7,4 vezes 10 elevado a 12. Só isso. Resposta, letra A. 15. A imagem representa o formato de um terreno. Observe suas dimensões em metros. Então, a gente tem um retângulo de base 360 metros e altura 450 metros.
A área em metros quadrados da metade desse terreno é igual a... Presta atenção que aqui a gente vai ter que calcular a área e depois dividir ao meio, tá? Ou seja, dividir por 2. Então, a área do retângulo é calculada base vezes altura, ou seja, 360 vezes 450, 162 mil metros quadrados. Como que é a metade, eu vou pegar esse valor, dividir por 2 e vou encontrar 81 metros quadrados. Resposta certa, letra B. Próxima. 16. O texto é sobre uma peça de teatro. Atentos para os preços dos ingressos. Então, vamos lá. Teatro Municipal recebe apresentação de Ballet Rio. Nas próximas quinta-feira, 18 e sexta-feira, 19, o Teatro Municipal recebe a Escola de Balé Infantil Nayana Graciele com o espetáculo Rio, inspirada na animação. A apresentação conta a história de uma arara azul no Rio de Janeiro. Os ingressos para assistir custam R$ 29,70 a inteira ou R$ 14,30 meia entrada. Serão promovidas 2 sessões por dia, uma às 19 horas e outra às 20 horas e 30 minutos. Suponha que um grupo com 20 pessoas assistiram à peça descrita e que o valor pago ao teatro foi de R$ 470,80 entre inteiras e meias entradas. O número de pessoas nesse grupo que pagou o valor integral pelo ingresso corresponde a... Para essa situação aqui, a gente vai resolver realizando um sistema de equações do primeiro grau. Vamos ver aqui, reunindo as informações, qual sistema que a gente vai conseguir obter. Ó, eu vou chamar de x, aqui no caso o valor da entrada inteira, e y o valor de meia entrada. Se eu somar x mais y, eu vou encontrar 20, que foi o quantitativo de pessoas que participaram lá da peça. R$ 29,70 é o preço do ingresso inteiro, vamos dizer assim. E R$ 14,30 é o preço de meia entrada. Somando esses valores, vai dar o total que foi arrecadado lá no teatro, que é 470,8. Como eu não sei o valor de x e nem o valor de y, que é a quantidade das pessoas que compraram ingresso, então a gente coloca esse valor aqui em incógnita para a gente chegar no sistema e resolver, certo? Esse sistema eu vou resolver por substituição, então eu vou isolar x aqui na primeira equação, passar y para o outro lado, e x agora tem o valor de 20 menos y. Com esse valor que eu encontrei, eu vou substituir na segunda equação para a gente encontrar o valor de y e depois identificar o valor de x. Bora? Olha lá. 29,7 vezes x, como x agora é 20 menos y, eu já fiz a substituição, o resto continua normal. Mais 14,3y é igual a 470,80. Efetua aqui a multiplicação, vou chegar em 594 menos 29,7y mais 14,3y igual a 470,8, certo? Fazendo aqui a operação com y, eu chego em 15,4y, e esse 594 eu vou passar para o outro lado com o sinal contrário, ou seja, aqui ele é mais, vai vir para cá menos. Resultando aqui dessa operação, eu vou ter 15,4y é igual a 123,2, esse que está multiplicando eu passo dividindo, então eu vou encontrar que 8 pessoas pagaram meia entrada. Então, 20 menos 8 vai dar 12. Quer dizer, então, que 12 pessoas pagaram a entrada inteira. Resposta certa, letra D. Vamos voltar lá para a gente ver o que diz a letra D? Olha lá. O número de pessoas que pagou o valor integral, no caso representado por x, são 12 pessoas, letra D. Correto? 17. Ao ler o texto, atente-se para o número de gols e de partidas do jogador Gabigol. Gabigol igual a Renato, mira 200 e dá declaração que indica história para poucos no Flamengo. A goleada por 4-0 diante do São Paulo reacendeu o sonho dentro do Flamengo pelo título Brasileirão. Mas foi ainda mais marcante para Gabigol. Ao balançar as redes no Morumbi, o atacante chegou a nada menos do que 191 gols na carreira em 381 partidas.
Considerando a razão entre o total de gols marcados em relação ao total de partidas e assumindo que essa razão permanecerá a mesma, então, ao completar 1000 partidas, Gabigol já terá marcado pelo menos. Vamos ver aqui? A gente vai fazer primeiro a razão aqui. 191, que é o quantitativo de gols que ele tinha na carreira, em quantas? 381 partidas. Então, nós vamos encontrar 0,501. Se eu trabalhar com a proporção aqui igual, em 1000 partidas, ou seja, se eu multiplicar esse valor por 1000, ele já terá feito quantos gols? Pelo menos 501 gols, certo? Ou seja, resposta certa, letra C. 18. Observe o gráfico que representa o deslocamento D em metros de um corpo em função do tempo, em segundos. Atente para as variações do deslocamento de acordo com o tempo. As grandezas representadas nesse gráfico são. Então, vamos observar aqui o seguinte. Eu fiz uma tabelinha aqui para vocês entenderem melhor. Ó, em 0 segundos não houve nenhum tipo de deslocamento. Agora, em 10 segundos, deslocou-se 5 metros, certo? Esse corpo aqui. Em 20 segundos, 10 metros. Em 30 segundos, 15 metros. Em 40 segundos, 20 metros. Em 50 segundos, 25 metros. Ou seja, as minhas grandezas ali estão variando de forma de meio em meio, tá? Se eu pegar, no caso, a distância e dividir pelo tempo, eu vou encontrar 0,5 em todos os casos. Ou seja, nesse caso aqui, eu tenho um coeficiente de proporcionalidade. Ou seja, elas vão estar variando de maneira o quê? Diretamente proporcionais. Aqui, a letra A. E o corpo vai se deslocar a uma velocidade de quê? De meio metro a cada segundo. Perfeito? Resposta certa, letra A. Próxima, 19. O texto traz informações sobre uma modalidade de seguro de carro chamada de Pay-Per-Use. Atente-se ao preço pago por essa modalidade. Vamos ver aqui o que diz o texto. Seguro do carro por quilômetro rodado vale a pena? Foi esse cuidado que levou Rocha, de 44 anos, a decidir assinar o seguro com pagamento Pay-Per-Use em janeiro de 2020. Na modalidade, o cliente paga conforme a quilometragem rodada. O serviço está disponível no Brasil desde agosto de 2019, quando a Superintendente de Seguros Privados autorizou esse tipo de contratação. O motorista contrata o serviço e paga mensalmente um valor que varia conforme os trajetos percorridos. A cada 30 dias, uma nova apólice é gerada. Seu seguro custa, em média, R$ 84, que é um preço fixo, mais 7 centavos por quilômetro rodado ao mês. Ele disse que, quando fez a cotação pela empresa, comparou com valores de seguros tradicionais. Atenção! A expressão que permite Rocha calcular quantos X quilômetros ele rodou no mês a partir do preço Y pago no seguro é. Então, a gente vai precisar ficar atentos aqui, porque quer saber quantos quilômetros, ou seja, qual o valor de X em função do valor pago de Y. Olha lá. Então, a gente tem um valor ali fixo, que é R$ 84, mais 7 centavos por quilômetro rodado ao mês. Ou seja, Y é igual a 84 mais 7 centavos vezes X, que é a quantidade de quilômetros. A gente poderia confundir com a letra C aqui, que ela realmente representa essa equação. Mas, como a minha questão aqui não está pedindo o valor pago a partir da quilometragem, mas sim a quantidade de quilômetros em função do valor pago, então eu vou ter que isolar o valor de X para ver que função, que valor, que equação eu vou ter aqui em função do X. Presta atenção. Eu vou pegar esse 84, vou passar para cá negativo, vou ficar com 0,07x igual a y menos 84. Como esse está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, x, ou seja, a quantidade de quilômetros, vai ser dado pelo valor pago menos 84 dividido por 0,07, certo? Resposta certa aí no caso, letra B. Próxima e última questão, questão 20.
A imagem representa uma reta traçada sobre um plano cartesiano em uma malha quadriculada. Observe os pontos destacados na reta. Vamos lá? A equação que representa a reta é... Aqui a gente tem dois pontos. Tem o ponto 0 e 2, ou seja, 0 para x e 2 para y. E aqui a gente tem o ponto 3 e 0. Para nós identificarmos essa equação da reta, a gente tem que lembrar que essa reta ela é dada por y igual a x mais b, certo? Então, eu vou substituir os dois pontos que nós temos e identificar os valores de a e b, e a gente vai chegar nessa equação da reta. Vamos lá. Primeiro ponto, 0 e 2. Então, onde tem x eu vou pôr 0 e onde tem y eu vou pôr 2. Ficando assim, 2 é igual a vezes 0 mais b. A vezes 0 é 0, então eu descubro que b é igual a 2. Então, eu já descobri uma parte da nossa equação da reta. Vamos substituir agora o segundo ponto, 3 e 0. Então, ficaria assim, ó, 0 é igual a vezes 3, que seria a vezes x, mais b, que é quanto? 2. Ou seja, 3a mais 2 é igual a 0, passo o a para o lado de cá trocando o sinal, 3a é igual a menos 2, e eu descubro que a é igual a menos 2 terços, ok? Então, vamos ver. Substituindo aqui na equação, y seria menos 2 terços de x mais 2. Para chegar em uma das respostas que nós temos lá nas alternativas, eu vou pegar aqui e tirar o MMC de todos os termos, certo? No caso vai ser 3. E aí a gente vai fazer aquele processo de resolução. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Nós vamos encontrar 3y é igual a menos 2x mais 6. Como eu tirei aqui o MMC dos dois lados da minha equação, eu vou simplificar o 3, ou seja, cortar ele, e ficar apenas com 3y é igual a menos 2x mais 6. Organizando aqui, 2x mais 3y menos 6 é igual a 0. Então, essa é a equação da reta que representa aquele gráfico que nós tínhamos anteriormente. Ou seja, resposta certa, letra B. Certinho? Espero que vocês tenham aprendido. Verifique aí as questões que você acertou e que você errou. Retome o conteúdo com mais dificuldade e bons estudos e até a próxima. Tchau!